Animadíssimos para começar um curso novinho, focado no Enem? Sim. Aqui está a lista dos temas que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. E eu acho sempre legal falar com o aluno quais são os temas. Não faz diferença. A questão é que eu preciso te organizar. Como que o seu texto vai ser elaborado? Nós vamos trabalhar no nosso curso de temas com alguns modelos que são mais adequados para o Enem. Todo texto no Enem tem que ter o quê? Introdução, obviamente. Todo texto no Enem tem que ter desenvolvimento. E todo texto no Enem tem que ter conclusão. Claro que na conclusão eu posso colocar já de cara possíveis o quê? Soluções. Dependendo do caso fica mais fácil, não fica? Então posso deixar assim para a gente avaliar. Bom, não dá para todo texto ter todas as informações do mundo, obviamente. Então aqui eu tenho que fazer um escopo de desenvolvimento escolhendo quais as informações ou quais as estratégias argumentativas eu vou adotar. E aqui eu já posso usar um recurso sempre colocando um argumento de o quê? Autoridade na introdução para caber mais coisas na minha redação do Enem. Que é isso que eu vou te ajudar a fazer. Então, ó, nós vamos trabalhar neste curso de temas com duas possibilidades para desenvolvimento, tá? Nós vamos trabalhar com uma possibilidade assim, ó. Aqui eu uso tópico frasal. Primeira coisa. E a segunda coisa que a gente vai usar é o argumento de o quê? Autoridade, que eu vou chamar dentro da nossa fichinha de alusão. É a mesma coisa de argumento de autoridade, porque lá na fichinha tá assim para você entender como é que a gente vai desenvolver o texto, tá? Então, tópico frasal e alusão ali que a gente vai montar com argumento de autoridade. O que eu vou te dar? Onde é que... Isso aqui, ó. Qual é o argumento de autoridade que você tem que colocar aqui? Dentro do desenvolvimento, eu sempre sugiro para o aluno, quando possível, fazer quantos parágrafos? 3. É melhor do que 2. Mas se não der mesmo, minha letra é muito grande, eu não tenho essa disciplina para escrever assim, então você pode optar por dividir esse desenvolvimento em apenas o quê? 2. Então vamos supor que você fosse colocar só 2, tá? Então vou fazer assim, 2 e 3. Se você fosse colocar só 2, você tinha que colocar aqui, por exemplo, causas. Nesse outro a gente vai colocar o quê? Consequências. E aqui embaixo a gente vai colocar possíveis soluções. Mas se por acaso você for mais econômico, você pode tentar variar um pouquinho mais as estratégias e obter uma nota maior. Causas, consequências aqui. Vamos colocar uma comparação aqui. Porque a gente acaba deixando o nosso texto o quê? Bem feito. Então essa é uma possibilidade que a gente vai usar, tá? Outra possibilidade que a gente vai usar é isso aqui, ó. Faço o meu tópico frasal. Beleza? Também aqui eu não posso dispensar, que são as possíveis o quê? Soluções. E a gente vai trabalhar isso bem, porque é uma coisa que vale sozinha, isoladamente no Enem, 200 pontos, né? E quando chegar aqui, eu posso escolher igualmente, fazer com 2 ou fazer com 3. Aqui eu posso colocar uma alusão. Aqui eu posso colocar o passado. Aqui eu posso colocar o presente. E quando eu colocar o presente, depois eu já dou um dado. Coloco uma o quê? Estatística. Então isso também ajuda, porque existe na grade de correção do Enem a ideia de você misturar várias áreas do conhecimento, né? Então isso daqui também vai ajudar. Aqui eu poderia tirar a minha estatística e colocar passado e presente. Vamos pensar bem, por que o aluno não usa uma estatística? Porque ele não dispõe desse dado. Então, o nosso curso de análise de temas é exatamente para eu pegar cada tema para você. Eu fiz a seleção prévia dos melhores, o quê? Argumentos. Eu vou usar alusão.
Ah, então eu quero o ministro do meio o quê? Ambiente. Ah, mas eu não sei nem quem é o ministro do meio ambiente, por isso que você está fazendo o curso. Ou seja, essa obrigação é minha. Eu vou estudando os temas para você, leio e já faço esse mapeamento para na hora de você escrever a sua redação ser o quê? Mais fácil, né? Então, basicamente, essa vai ser a estrutura que a gente vai usar. Bom, se você olhar o nosso quadrinho, ele tem lá assim, causas, consequências, alusão, que é esse modelo aqui. Aí sempre possíveis o quê? Soluções grandão, porque possíveis soluções vale muito ponto, né? Depois eu tenho estatística, que a gente pode usar aqui, tá vendo? Não tem problema também usar estatística aqui, se por acaso você quiser se inverter. Isso aqui com estatística é uma coisa, ou o quê? Outra. Então, você pode trocar aqui, não pode? Trocar aqui não vai ter jeito, porque você não colocou. Mas se você colocar a estatística no lugar aqui, tudo bem. Então, pode ser um ou, né? Aqui você teria que trocar, né? Não dá para usar duas vezes o mesmo recurso, que você acaba perdendo o quê? Ponto. Aí, eu tenho como era no passado, como é no presente. E comparação que a gente usou ali. Sempre vai dar para preencher a nossa fichinha toda ou alguma coisa vai ficar em branco? Alguma coisa vai ficar em branco. Por quê? Um tema que tem causas e consequências, ele dificilmente vai dar um enfoque o quê? Temporal bom. Se fosse a situação da mulher, por exemplo, ou a situação do negro, o enfoque temporal fica muito bom, não fica? Então, de repente, eu vou usar esse modelo aqui, que é o melhor. Então, preencher enfoque temporal, eu não vou preencher causas e o quê? Consequências, tá? Então, esses dois aqui, um está substituindo o outro, beleza? Mas o resto da ficha, a gente sempre vai fazer a ficha toda, só para você entender que a gente vai escolher um modelo, porque automaticamente eu também já estou direcionando qual é o modelo de texto que você deve usar. Se você deve usar um modelo de causas e consequências ou se você deve usar um modelo de enfoque, o quê? Temporal, beleza? Então, eu estou sempre pensando que uma pessoa que vai fazer um curso de temas, ela já tem o mínimo de noção da estruturação do texto. Aqui eu só estou reprisando aqui para vocês terem uma noção de como a gente vai montar os nossos textos. E aí agora a gente já pode fazer o preenchimento da primeira fichinha e debater esse primeiro tema aqui com vocês. Então, ó, na nossa ficha, você tem lá para preencher tema. No caso aqui, vai ser barragem por alteamento que a montante. Isso daqui é a primeira coluna que está aí no seu material. Então, eu tenho causas, para colocar aqui, consequências e o recurso de alusão que a gente usa um só, que vai ser um importante para dentro do nosso texto. Bom, primeiro eu tenho que ver o tema que está lá para vocês terem uma noção do recorte, porque às vezes eu leio e entendo errado. O menino já começa falando do número de vítimas de Brumadinho e aí já distorceu um pouco. Vamos lá. Barragens a montante e o risco de altos impactos o quê? Ambientais. Então está mais ligado a meio ambiente do que propriamente acidentes ligados o quê? A vítimas. Qual que é o melhor exemplo para você dar de desastre ambiental? Mariana ou Brumadinho? Não, o desastre ambiental de Mariana foi maior do que o de Brumadinho. Agora, o de Brumadinho, ele teve mais vítimas fatais. Aí é que tá. Porque na hora que a gente olha o recorte, aí, barragens a montante e os riscos de altos impactos, o quê? Ambientais. Por que que em Mariana o problema ambiental foi maior? Por causa da contaminação de água. Todo mundo consegue ter essa noção? Aí, na hora que a gente olha o recorte, o aluno tem que ficar bastante atento, porque senão ele usa o exemplo que está mais perto dele, e não o exemplo que tem mais a ver com o quê? Com o recorte que foi dado. Recorte não é você que escolhe, recorte é aquele que vem lá na prova do Enem. Exemplo, a gente teve uma redação do Enem que era a inserção, né,
a associação dos surdos na escola. Ou seja, não dava para você falar na vida geral, não dava para você falar de cego, era para você falar do surdo dentro do ambiente o quê? Escolar. Adaptação, a condição de adaptação dessa pessoa no ambiente escolar. Então, a mesma coisa aqui, ó, barragens a montante e os riscos de altos impactos ambientais. Embora o acidente em Brumadinho tenha deixado mais vítimas, do ponto de vista ambiental, ele foi menos severo que o acidente de Mariana. Tá vendo como é que o Enem pega vocês? Porque o menino, ele tá sempre falando sobre aquilo que ele ouviu mais, sem necessariamente refletir se aquilo tem mais a ver com o quê? Com o tema na hora de fazer a seleção de argumentos. Então, é nisso que a gente tem que focar. A melhor seleção de argumentos para o caso. Se eu fosse dar um exemplo, é melhor Mariana do que Brumadinho. Aqui, ó, você já ia colocar assim, não tem um recorte? O recorte era meio que ambiente. Então, eu sei que o meu melhor exemplo seria Mariana. Eu posso colocar o exemplo nas consequências, por exemplo. Mariana, contaminação de rios, porque a contaminação da água foi muito mais danosa, tá? Então, você pode até fazer uma comparação falando versus Brumadinho, e as duas tinham barragem por alteamento montante. Então, aqui, ó, eu tenho um maior número de vítimas, mas menor impacto que ambiental, no caso de Brumadinho, beleza? Então, a gente tem um textinho lá falando assim, ó, por que esse tema é importante, né? Então, isso justifica porque ele tem chances de cair no Enem. O tema está em alta, atualmente em razão da recente tragédia no município de Brumadinho, uma das maiores do mundo no gênero, e que ocorreu apenas 4 anos após o caso de Mariana. O incidente mostra-se ainda mais relevante não só pelo número de mortos, mas sobretudo por causar mudanças no paradigma da política nacional de gestão de barragens, como se percebeu na recente decisão da Agência Nacional de Mineração de proibir o modelo de barragens a montante em todo o território nacional. Olha como é que é interessante. Já está falando aqui que a Agência Nacional de Mineração quer proibir esse tipo de barragens. Se você oferecer isso como possíveis soluções, você está acrescentando ou não está acrescentando nada ao que está aí? Não está acrescentando nada. Então, você tem que dar alternativas assim, ó. Proibir é o que vai acontecer para frente. E as que já existem? Como é que nós vamos fazer com elas? Né? Que tipo de cuidado o governo deve implementar para que elas também não ocasionem acidentes tão graves quanto os que aconteceram em Mariana ou em Brumadinho, né? Então, nós vamos falar das causas, por que as barragens por alteamento a montante, elas são usuais. O que seriam as causas para elas? O que vocês sabem? São mais baratas, são mais rápidas de serem o quê? Construídas. Então, aqui, ó, menor custo. Mais rápidas do ponto de vista da construção. E olha que coisa mais interessante, por isso que é legal pesquisar sobre o tema. Como elas são, vamos dizer assim, mais condensadas, elas são mais fáceis do ponto de vista do licenciamento ambiental. Por quê? Porque elas utilizam menos espaço na bacia o quê? Hidrográfica. Elas são mais altas, né? E vão ocupar um lugar o quê? Menor. Então, o licenciamento né, gente? O licenciamento dessas barragens era mais facilitado. Era mais fácil você conseguir
uma amontante do que uma jusante, por exemplo. Exatamente porque ela ocupa uma área menor e isso, de certa maneira, vamos dizer assim, agride menos as bacias do que hidrográficas. Não é uma causa muito específica que a gente poderia mencionar? Então, sempre eu vou estar pesquisando as melhores causas, e essa, por exemplo, é uma causa que mistura geografia com legislação, não é isso? E aí, como um dos critérios para correção do Enem, essa interação entre áreas é bem interessante, né? Aqui você tem uma perspectiva econômica, aqui você tem uma perspectiva temporal, e agora nós vamos falar de uma perspectiva legal e geográfica, né? Bom, é claro que a gente vai falar que elas são mais fáceis de se licenciar antes dos o quê? Acidentes. Não tem que ter essa ponderação, que depois dos acidentes, obviamente, a ideia do ministro já está falando aí é acabar com isso. Então, elas têm menor custo, são mais rápidas do ponto de vista da construção, mais fácil de se licenciar porque ocupa menos espaço, né? Só vou colocar tudo no plural. Vai ficar tudo certinho, que depois na hora que você fazer o texto fica mais fácil, tá? Então, como a gente colocou aqui em cima, barragens, elas têm menor custo, são mais rápidas e mais fáceis de se licenciar, porque ocupam menos espaço de bacias do que hidrográficas, obviamente antes dos acidentes de Mariana e Brumadinho, beleza? Bom, aí quando a gente vai tratar as consequências, aqui a gente tem maior risco associado de o quê? Acidentes com graves impactos ambientais, tá? Maior risco associado de acidentes com grande potencial para contaminação de rios, destruição de cobertura natural e de fauna local, além de perdas humanas e econômicas. Obviamente, você também tem perdas humanas e o quê? Econômicas. Antes de eu colocar a alusão aqui, ó,
Então, após os acidentes de Mariana e Brumadinho, a determinação da Agência Nacional é de o quê, gente? Inspeções diárias nas barragens para alteamento a montante. Antes eram a cada 15 dias. A Agência Nacional de Mineração agora... Então, isso tudo está dentro das consequências, né? Porque não é a sua alusão ainda, né? Na verdade, você vai mencionar o acidente, que na verdade acabou sendo uma consequência, né? Porque optou-se por um custo menor, por uma construção mais rápida e mais fácil de ser licenciada, e em função disso os acidentes também se tornaram mais recorrentes, né? Um descuido aí. Aí a gente fecha a nossa aula fazendo um mapinha do texto, para vocês terem uma ideia de como é que você escrever. O importante é o seguinte, o que a gente vai fazer nessa aula? Às vezes o aluno fala assim, eu não sei como definir qual informação é mais adequada e qual é menos adequada. É isso que eu estou fazendo para você na aula de tema. Ou seja, eu trago o que é mais importante para você, o que você deveria colocar na sua ficha de leitura para fazer algum sentido, né? Então, essa daí a gente vai fazer por causa e o quê? Consequência, não vai ser por enfoque temporal. Então, pensamos nas causas e nas consequências. Essas informações deveriam estar em um parágrafo, aí você ia puxar o gancho para fazer as consequências, falando assim, exatamente pela necessidade de conter o quê? Recursos, não é isso? Optou-se por um modelo que é mais inseguro, beleza? Dando origem a acidentes como o de Mariana e o quê? Brumadinho. Especificando que em Mariana a questão ambiental foi mais grave, não é isso? Porque você já sabe que você tem que trabalhar aquilo daquela maneira, né? Bom, aí a gente pensa em alusão. Alusão é tipo um argumento de autoridade. Então, aí no seu quadrinho, você só precisa de uma o quê? Alusão. Vou escolher o ministro do meio ambiente, porque o nosso não era em barragens por ateamento montante, enfoque no meio o quê? Ambiente. Então, é melhor eu escolher o ministro do meio ambiente, né? Então, eu já faço uma frase que eu possa usar depois. Então, vou lá e coloco assim, ó, segundo o ministro do meio ambiente, tem que saber o nome do moço, né? Aqui você podia até fazer uma crítica. Olha o que acontece. A fala do ministro é exatamente isso. Que o método é antigo e superado. Por isso as mineradoras devem deixar de usá-lo assim que possível. Mas essa determinação do assim que possível tem que ser por parte de quem?
do governo, não é isso? Então, o governo é que tem que definir prazo. No caso, a Secretaria de Minas foi mais específica, deu 1 ano para 50 barragens por alteamento montante que existem no estado serem desativadas. Só que a barragem de Brumadinho, por exemplo, que é onde ocorreu o último acidente, ela estava como? Desativada, desde 2016. Então, desativar a barragem por si só garante que não haverá risco de acidente? Não. Então, a ideia é extinguir a medida, o tipo de barragem, né? E não é só não deixarem que novas barragens por alteamento montante sejam construídas, é que as antigas barragens por alteamento montante, além de deixarem de estar em funcionamento, deixem de existir. Então, você tem que ou esvaziar, ou você tem que fazer um outro tipo de cobertura vegetal naquela barragem ali para ela deixar de existir. Tudo com risco, gente. Tudo que eu pesquisei, qualquer solução tem risco, tá? Mas aqui a gente pode falar que a colocação do ministro é vaga. Então, a colocação do ministro é vaga, porque não adianta ser só colocar a alusão. Vocês entendem que você precisa o quê? Argumentar sobre essa alusão, né? Então, a colocação do ministro é vaga e o ideal é que o governo... Pode pôr mais aí? É que o governo tome medidas para extinguir esse tipo de barragens com prazo o quê, gente? Delimitados, ele tem que falar. Né? Aí a gente pode colocar assim, a exemplo do que ocorreu em Minas Gerais? Não, porque aqui também é só para a barragem não parar de funcionar. 365 dias para ela parar de funcionar. Isso não quer dizer que ela vai deixar de existir, porque mesmo uma barragem que não esteja em funcionamento pode oferecer riscos, tanto à comunidade local quanto ao meio ambiente. Então, basicamente, isso daqui seria o seu quadrinho de alusão. O que eu estou fazendo? Eu estou separando para você a melhor o quê? Informação. Isso daqui seria sua alusão. Aí, além da alusão, a gente tem um outro quadrinho aí, que é o de estatística. Bom, primeira coisa que a gente, pesquisando, percebeu é que os dados são mais precisos ou não são tão precisos? Não. Então, existem até controvérsias em relação ao número de barragens por alteamento a montante. Vamos colocar o dado que a Agência Nacional de Mineração divulgou e vamos falar que é o seguinte, existe a possibilidade desse número ser o quê? Maior, pela falta de informação. Que a gente pode colocar pelo menos 88.
Então, isso aqui já dá para você ter uma ideia, né? De acordo com a Agência Nacional de Mineração, existem 717 barragens de rejeito no país. Nem todas são feitas por alteamento que a montante. E elas são necessárias para a atividade mineradora. Gente, algumas coisas não fazem sentido na redação. Imagina um menino virar e falar assim, tem que acabar com a mineração. Isso faz sentido do ponto de vista político e econômico do Brasil? Não, é uma das atividades mais importantes para a economia brasileira, principalmente em termos de exportação e o que? Importação. Eu sempre falo, cuidado com a imaturidade, né? Porque principalmente um aluno mais novo, ele tende a ser bem radical. Tipo assim, o negócio é acabar com a mineração, vamos acabar com a Vale. Vamos acabar com a Vale, vamos deixar um monte de pai de família como, gente? Desempregado. Você resolve um problema e cria o quê? Outro. Então, você tem que ter um cuidado para não usar esse tipo de argumento que a gente chama de argumento falacioso. O que é um argumento falacioso? A solução que o menino oferece, ela não é viável do ponto de vista econômico, ela não é viável do ponto de vista social e ela não é a mais adequada. Então, aqui, a nossa tentativa é só acabar com o tipo de barragem e não acabar com a atividade de o quê? Mineração, tá? Flávio, mas você não acha que eu poderia surpreender colocando esse argumento? Você ia surpreender negativamente, meu filho. Pode ter certeza. A pessoa ia ler seu texto e lembra que quem corrige a redação do Enem recebe uma baliza. O que é uma baliza? Professor nenhum que está lá corrigindo, corrige da cabeça dele. A gente tem uma lista de argumentos que são mais adequados, uma lista de argumentos que são menos o quê? Adequados. Não é da nossa cabeça que a gente faz a correção. E eu participei desse processo por muitos anos. Então eu posso te garantir que as pessoas estão sendo treinadas e bem treinadas para fazer uma correção o mais justa possível. É claro que a gente sabe que existe uma certa parcialidade, mas que ela é muito reduzida a partir da correção de duas pessoas diferentes. E essas pessoas, elas são obrigadas a se instruir acerca do tema. Então, por exemplo, assim, acabar com a mineração não é uma possível solução adequada, tá? Se colocasse isso lá, você ia perder seus 200 pontos, beleza? Bom, então, de acordo com a Agência Nacional de Mineração, existem 717 barragens de rejeito no país. Destas, como está imediatamente antes, a gente pode colocar um destas, né? Pelo menos 88 foram construídas por alteamento a montante. E por que eu estou falando pelo menos 88? Porque quando você lê, a Agência Nacional fala que 88 ela tem certeza, mas que o número pode ser o quê? Maior. Então, pelo menos 88 já está mostrando que existem algumas controvérsias nesses números. E 43 apresentam alto potencial de dano associado. Bom, esses 43 são 43 destas o quê? 88. Então, você pode colocar assim, e quase metade delas, porque metade seria 44. Na hora de fazer a frase mesmo, porque aqui a gente não está fazendo só redação, né? Aqui a gente está organizando os argumentos. E quase metade delas que eu vou colocar assim, ó, e quase metade delas apresenta, para fazer a concordância com a metade, né? Alto potencial de dano associado. Então, isso daqui que seria a estatística que você poderia usar no caso desse texto, tá? Como era no passado e como é no presente, nós não vamos usar, mas nós vamos usar uma comparação. Quer ver um dado importante que você poderia usar para o seu tópico frasal? No Chile e no Peru, esse tipo de barragem já é o quê? Proibido. Tem países aqui da América Latina que já viram que isso não funciona. Então, você poderia colocar isso no tópico que? Frasal. Vou te sugerir isso, tá? Então, você colocou causas e consequências. Agora, nós vamos para comparação.
Então, aqui, ó, em países como Chile e Peru, esse tipo de barragem já é proibido. Nos Estados Unidos, o método de alteamento a montante, embora não seja proibido, é pouco empregado, pois as empresas consideram a economia pequena frente aos riscos de acidentes. Tem até um argumento, né? Elas pensam assim, ó, vou gastar com indenização. Vocês entendem basicamente como é que funciona? E aqui vocês estão vendo que eu estou deixando as frases quase o quê? Prontas. Para montar um texto é muito difícil? Não. Então, a ideia do curso de temas é um curso rápido, né? Sucinto, mas que você sai daqui com a informação já do jeito que você vai precisar para colocar onde? No texto. Claro que alguma coisinha você vai ter que diminuir, obviamente, porque às vezes a gente coloca informação demais na fichinha e não dá tempo de usar tudo, né? Não cabe tudo. Você vai selecionar. Por exemplo, assim, às vezes aqui não dá para você colocar as duas informações, aí você vai selecionar uma delas, né? Ou essa ou essa. As duas aqui ficariam boas também de tópico frasal. Você pode dividir, colocar um pedacinho no tópico frasal, outro pedaço lá na base de comparação. E aqui já dava tipo um parágrafo também, não dava, gente? Porque tem duas frases, a gente evitar fazer parágrafos com apenas o quê? Um período, que é muito ruim para o texto, né? Então a gente tem que fazer sempre parágrafos com mais de um período. Aqui também, na hora que eu fiz a alusão, eu coloquei mais de uma coisa. Na hora que a gente pôs a estatística, vocês estão vendo que eu estou colocando duas? Porque ao colocar duas, eu já facilito sua vida. Né? Aqui tem duas frases, aqui tem duas frases. Então, você não precisa ficar sofrendo muito para ter que construir uma segunda frase. Porque o ideal é você fazer parágrafos com mais de um período. Não colocar muitas ideias dentro do mesmo período. No mesmo parágrafo tem que ter mais de uma ideia, não tem? Isso daqui pode ser um parágrafo. Eu não sugeriria ser o primeiro, né? Do jeito lá que a gente fez, eu colocaria causas, consequências, e aqui eu colocaria o quê? Comparação. E aqui em cima eu faria um tópico frasal. Aqui, esse tópico frasal, você concorda comigo que eu poderia começar falando do tanto de barragens que existem? Então, eu poderia usar, nesse tópico frasal, uma estatística, por exemplo. Nesse caso aqui, né? Aí, depois, eu colocaria a minha, o quê? Alusão. Põe as causas, consequências, faria essa comparação para mostrar que tem que... Por que eu faria a comparação aqui embaixo? Porque agora eu não vou entrar com a possível solução. Possível solução tem a ver com isso. Primeiro, proibir, não é isso? Mas não vai adiantar só proibir. A gente sabe que mesmo quando a barragem está inativa, ela tem um grande potencial de dano, como aconteceu em Brumadinho. E tem que ter o cuidado, gente, para não ficar lamentando a tragédia de Brumadinho na redação, em vez de usar o quê? Argumento. Eu preciso ver se você sabe que, em vez do alteamento a montante, o que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer jusante, eu tenho que fazer não sei o quê. Ou seja, eu estou testando o seu conhecimento mesmo sobre o tema. Se você leu alguma coisa sobre, ou se você está só indo na ondinha, né? Menino que vai na ondinha é fácil da gente perceber. É ou não é? Lembrando que em 2018, o número de notas 1000 no Enem está super, ultra, mega o quê? Baixo. Foram apenas 55 notas 1000. Em 5 milhões de pessoas. Menos de 0,1%. Milhões de pessoas. Então, ou seja, para você fazer uma redação que vale a nota 1000, você tem que estar realmente bem o quê? Estruturado, né? Todo ano eu faço o Enem, todo ano eu faço a redação, né? Todo ano eu tenho feito bonito, eu tirar acima de 940, 960, esse ano não tirei 1000, tirei 960, mas já tá bom. Vamos dizer assim, já está bem legal perto do número de pessoas que tiraram essa nota e basicamente assim, ó, em função do tanto que o Enem vem ficando mais rigoroso na sua correção, né? Que eu acho que isso é muito importante também. Então não vai adiantar o menino falar assim, eu não tenho argumento e vou tirar 1000. Não. Você não tem argumento, não vai tirar 1000. Então a gente está trabalhando aqui para tirar 1000. Para tirar 1000, a gente tem que aumentar a nossa base argumentativa. Garantir os pontos de possíveis o quê? Soluções. Concordam comigo? Até agora eu poderia trabalhar esse texto colocando assim, ó, na introdução, estatística com alusão, que já teria muita informação, um parágrafo de causas, um parágrafo de consequências, esse parágrafozinho de o quê? Comparação. E agora o que está faltando aqui para fechar? Possíveis soluções, que sozinho, isoladamente, vale 200 pontos. Então a gente tem que trabalhar. Mariana, mesmo Martin,
colocaria, então? Não, Mariana versus Brumadinho eu colocaria em consequência. Por quê? Para gastar menos, elas arcaram com, as empresas brasileiras arcam com o risco de acidentes, como os que ocorreram em Mariana e o quê? Brumadinho. Então eu ia usar o exemplo dentro da consequência, né? Então a gente acaba tendo um prejuízo aí. Porque a gente não colocou que a consequência pode ser um prejuízo ambiental, um prejuízo à fauna. Então, basicamente, eu colocaria o exemplo do que aconteceu aqui. E aqui mostraria, por exemplo, que existem países que se preocuparam com isso antecipadamente e proibiram. E existem países como os Estados Unidos que não proibiu, mas que os empresários são mais o quê? Conscientes. As empresas consideram a economia pequena frente aos riscos de acidentes. Porque isso é uma consciência, não é, gente? Aí você fala assim, não vou pagar para ver. Também lá nos Estados Unidos a legislação é mais rigorosa para indenização. Então, se a empresa fizer uma besteira, obviamente a indenização vai ser muito mais severa e mais ágil. Né? No caso do Brasil, nós temos vários problemas. Então, daria para fazer um texto assim, né? Colocaríamos as estatísticas e alusão associada. Claro que você ia ter que economizar um pouco aqui. Dá para juntar isso tudo num parágrafo ou não vai caber? Não vai caber. Eu começaria falando isso aqui, ó, de acordo com a agência. Aí você pode começar usando a sigla? Não. Aí você tem que colocar desenvolvido. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, existem 717 barragens de rejeito no país. Essa é uma frase ótima para começar, porque você sai do geral para o particular. Não é bem legal? Destas, pelo menos 88 foram construídas por alteamento a montante e 43 apresentam alto potencial de dano associado. Beleza. Aí eu já posso entrar com essa falazinha do ministro. Ó. Segundo o ministro do Meio Ambiente, o método é antigo e superado, por isso as mineradoras devem deixar de usá-lo assim que possível. Aí, mas ele não menciona o quê? O prazo. Ou mas não há uma delimitação do prazo. Ou seja, eu reduzi isso aqui, porque senão não vai caber tudo. Juntar esse pedacinho com esse daqui, falar assim, mas falta definir o quê? Um prazo, falta especificar o prazo. Não dá para eu fazer esse ajuste aqui? Aí fiz a introdução, basicamente. Coloca as causas, as consequências em parágrafos separados, os conectores para articular os dois, comparo ali daquele modelo que a gente fez ali, que ficou bacaninho o parágrafo, e agora eu trabalho as possíveis o quê? Soluções. Bom, já está falando no seu texto motivador que a possibilidade é de um ministro fazer o quê, gente? Proibir. E a Agência Nacional de Mineração também quer proibir o modelo de barragens, o quê? A montante em todo o território nacional. Mas o que você tem que apostar aqui em possíveis soluções? Ampliar o quê, gente? A fiscalização. Aumentar a punição em caso de acidentes, definindo prazos curtos para indenização e reparação de danos o quê? Ambientais, né? Porque o que acontece? Mariana, muitas pessoas sequer ainda foram o quê? Indenizadas. Pode colocar mesmo se a solução é a proibição de novas construções de barragens. A proibição de novas construções de barragem já está prevista. Então, quando a gente fala possíveis soluções, não é legal a gente falar uma coisa que já o quê? Já está prevista. Você poderia colocar para introduzir o parágrafo, né? Aqui, ó.
Só para ficar mais fácil para vocês, ó. Que aí já fica quase uma frase, ó. Associada à proibição de novas barragens por alteamento a montante. Aí você pode colocar aqui, prevista por quem? Pela ANM, travessão, vírgula, deve-se. E aqui tem que ter o travessão mesmo e a vírgula, né, gente? Porque os travessões estão isolando o quê? O aposto, né? E a vírgula está isolando a oração antecipada. Então, associada à proibição de novas barragens por alteamento ao montante prevista pela Agência Nacional de Mineração, não é isso, gente? Então, a agência já previu isso. Deve-se ampliar a fiscalização. Pode fazer tópico lá ou tem que ser um parágrafo? Tem que ser um parágrafo, pelo amor de Deus, tá? Aqui a gente só está fazendo assim para você ter uma noção do que a gente vai colocar. Ampliar a fiscalização das barragens já existentes, né? Aumentar a punição em caso de acidentes, definindo prazos curtos para indenizações e reparação de dano que ambiental. O prazo de indenização e dano é de 2 anos. Só que, no caso da justiça brasileira, o prazo é quando o processo for o quê? Julgado em última instância com 25 mil possibilidades de, né, recurso. Tá. Só desativar as barragens é suficiente ou não? Não. Além de desativar as que existem, deve-se eliminar. Então, pensa aqui, ó. Você proibiu novas, mas você quer desativar as que já, o quê? Existem. Então, aqui, ó. Além
Bom, com esse tipo de solução que dá pra você tirar 200, que é isso que a gente está pensando. Você tem que colocar um parágrafo realmente robusto de possíveis soluções. Claro que você pode adaptar dentro do que você acha que é melhor, mas vamos lá. Associada à proibição de novas barragens por alteamento ou montante, então construir mais, a Agência Nacional de Mineração já falou, não vai poder, já vai proibir. Deve-se ampliar a fiscalização das barragens já existentes. Então, o governo tem que cuidar, e isso já tá sendo feito, né? Como ocorreu após os acidentes, mas tem que manter, né? Porque o problema é que começa a fiscalizar agora, daí 2 meses, o que acontece? Para. Então, você também pode trabalhar isso. Aumentar a punição em caso de acidentes, definindo prazos curtos para indenização e reparação de dano ambiental. Além de desativar as barragens existentes por alteamento a montante, deve-se utilizar um recurso de eliminação, desse tipo de barragem. Ou seja, não é só desativar, até porque se fosse só desativar, o acidente de Brumadinho não teria acontecido, porque a barragem estava desativada desde 2016. Então, mesmo uma barragem desativada, ela oferece muito risco, tá? Aí aqui eu estudei 2 processos que eu acho que ficaram mais fáceis de vocês colocarem. Entre as opções, pode-se propor esvaziamento com reflorestamento ao final do processo, que aí o esvaziamento ele tem várias etapas, né? Então, ou aterro, que conta com reflorestamento por cima da barragem e tem custo que mais baixo. Os 2 têm danos e os 2 têm risco. Nem adianta pensar que nenhum tem risco, porque os 2 têm. Mas entre o risco de a barragem estar ativa ou estar inativa e estar reflorestada, o risco de reflorestamento é menor, porque você recupera aquela área de alguma maneira, né? Então, aí eu propus esses 2, que é um pouquinho mais caro o esvaziamento, e ele conta como etapa. Aí é sempre aquela coisa, pensa que você ainda vai mexer num negócio que tem problema. Pensa que para esvaziar ali você vai ter que estar mexendo o tempo todo. Então, trabalhar esse parágrafo de possíveis o quê? Soluções. Você trabalha uma coisa que já existe, a gente pode até combinar nas próximas aulas, o que já existe eu coloco em vermelhinho. E ele pode ser usado, inclusive, para você o quê? Introduzir a sua possível solução. Então, associada à proibição de novas barragens por alteamento, prevista pela Agência Nacional de Mineração, ainda tem que manter o ritmo. Aqui você poderia, em vez de ampliar e manter, não é isso? O ritmo de fiscalização. Porque o problema aqui no Brasil é que logo que acaba um desastre, a gente vai lá e fiscaliza. Então, a gente pode ampliar e manter a fiscalização das barragens já existentes, aumentar a punição em caso de acidentes, definindo para, além de aumentar a punição, você ainda quer o quê? Definir prazos curtos, não é qualquer prazo também, você está propondo específico, você quer prazo curto para indenização e também para reparação de dano o quê? Ambiental. Então, se tiver que fazer alguma atividade de reflorestamento, tem que fazer num prazo curto. Além de desativar as barragens existentes por alteamento, então não pode novas, desativar as que tem, deve-se utilizar um recurso de eliminação desse tipo de barragem. Entre as opções, usar o esvaziamento ou o aterro, que inclusive você já falou que é mais em conta. Isto é uma introdução, um parágrafo de possíveis soluções que a gente chama de específico. Na maioria das vezes o menino falou assim, para resolver o problema são necessárias leis, criar leis. Se criar lei no Brasil funcionasse alguma coisa, gente, não tinha um problema, porque a nossa Constituição é desse tamanho, se comparada de outros países. O nosso problema não está em criar, o nosso problema está em o quê? Usar a lei. É claro que para algumas coisas existem necessidades específicas da criação de leis, tá? Mas nesse caso aqui, crime ambiental, a gente tem muita coisa. O problema é que muitas vezes não se aplica aquela vamos dizer assim, aquela instituição, né? É uma instituição muito grande, é uma instituição que tem interesse econômico envolvido, mas você vai entrar nessas discussões específicas dentro da sua redação? De jeito nenhum, gente. Aluno bom é aquele aluno que entende que a opinião dele é uma coisa e a redação do Enem é outra. Então, você tem que fazer uma redação, vamos dizer assim, politizada, obviamente, crítica, obviamente, mas sem perder a linha, né? Você tem que ter aquele limite que a gente fala que é o tênue entre ser agressivo, né? E, vamos dizer assim,
e conseguir, ao mesmo tempo, colocar um olhar que possa ser compatível com a realidade, porque realmente o governo tem que ampliar a fiscalização e conseguir manter isso. Ele tem que propor um sistema aqui para eliminar esse tipo de barragem, né? E ele tem que colocar prazo nessas coisas. Não adianta só ele fixar uma lei e falar, vai o dia que tiver o quê? Condição, né? Igual tá lá a fala do atual ministro do Meio Ambiente, vai resolver quando puder. Então, nosso curso vai ser todo assim. Qual que é o objetivo do curso? Trazer explicações sobre o tema. Ou seja, quando chegar às vésperas do Enem, agora posso mostrar o seu preenchidinho? Olha que bonitinho. Quando chegar às vésperas do Enem, eu estou imaginando que você vai estar com esse livrinho todo o quê? Preenchido. E aí, automaticamente, em vez de você ler um calhamaço de coisas, ou ficar lá buscando assim, quais os possíveis temas que vão cair amanhã, né? Você já vai poder fazer o quê? Reler isso aqui. Então, basicamente, você vai reler, falar assim, faltando 15 dias, por exemplo, da sua prova, né? Você vai reler os temas que são mais importantes, que já vão estar no seu caderninho de temas. E aí, automaticamente, você vai ter mais chances no certame, óbvio, né? Aqui nós vamos trabalhar para você tirar qual nota, gente? 1000. Então, meu compromisso com você é uma redação nota 1000. Agora, isso depende também de você. Porque o menino quer tirar 1000 sem argumento. 1000 sem argumento não existe. Assim, eu posso falar como corretora. 1000 sem argumento é redondamente o quê? Impossível. 1000 sem estratégia argumentativa definida, que o cara olhou para o seu texto e falou assim, usou comparação, usou causa e consequência, usou recurso de argumento de autoridade. Não vai também, que é aquele menino que ele até é bom, mas ele escreve ao léu, né? Porque aí você perde os 200 pontos de estrutura. Então, automaticamente, você tem essa questão. Você pode ter boas ideias, mas também, se você não mantiver uma estrutura harmônica, você não tira uma nota alta. Não precisa ter título na redação do Enem. Eu, particularmente, se fosse aluno, não se vamos dizer assim, se eu fosse aluno, não me preocuparia com o quê? Com título. Para que você vai inventar um elemento a mais para você preocupar, meu filho? Põe só o quê? O que é necessário, que já é muita coisa, né? Pensa o tanto de informação que a gente colocou nessa aula. Provavelmente você não sabia de tanta coisa, né? Provavelmente você não sabia assim, extinguir é diferente de o quê? Desativar uma barragem. Pode usar abreviação assim? Depois que você já escreveu, né? Então, primeiro você escreve. Então, por exemplo, isso aqui vai estar lá no último quê? Parágrafo do texto. Se for usar no início do texto, você tem que escrever primeiro e depois retomar de forma abreviada. Só pode usar a abreviação se você colocou de forma desenvolvida antes. Não é isso? Todo mundo entendeu? Senão você vai perder ponto. E aspectos gramaticais no Enem também valem 200 pontos. Então, eu sempre falo com o aluno, a receita para o 1000 no Enem é uma receita um pouquinho dolorosa, porque ela combina 200 pontos para estrutura, 200 pontos para interação entre áreas do conhecimento, que vai mostrar, por exemplo, que você sabe que tem uma questão econômica, uma questão legal, uma questão específica, então, que você vai conseguir mensurar coisas, né? E, ao mesmo tempo, colocar essas coisas de maneira equilibrada dentro do texto, harmônica, que é muito importante também. Porque, às vezes, o menino sabe muita coisa, mas fica tudo o quê? Picado. Então, você tem 200 pontos para a interação entre essas áreas do conhecimento, 200 pontos para possíveis o quê? Soluções. E eu acho aqui até legal que é possíveis. Ou seja, a solução que você apresentar, meu colega, tem que ser o quê? Possível mesmo, que é igual eu tô falando. Acabar com a mineração no Brasil. Se você colocasse esse tipo de possível solução, é claro que você vai perder os seus 200 pontos. Tem certeza, Flávia? Absoluta, gente. Absoluta, tá? Além de já ter participado da correção há muitos anos, eu ainda conheço pessoas que atualmente fazem parte da correção do Enem. A gente tem um professor que trabalha aqui que faz parte da correção do Enem, então a gente sabe que isso não acontece. A gente já tem um escopo de solução para avaliar você. Quando lança o tema lá, o corretor já sabe como é que ele tem que o quê? Corrigir. Não é da nossa cabeça, não, tá? Então, você usando esse conjunto, associando a uma norma culta adequada, né? Ou seja, não dá para ter muitos erros de concordância, crase e regência, porque isso também valem outros 200 o quê? Pontos. Então, é um combinado de fatores. É isso que o aluno tem que avaliar, tá? Bom, aqui, para vocês terem noção que eu estou ao vivo,
né? Vou falar um pessoal que tá ao vivo aqui com a gente, porque senão o menino fala assim, é ao vivo mesmo? É ao vivo. Hoje são 10/11, cismei que são 10, não sei porquê. Hoje são 11 de março de 2019. Então a gente está com a Fernanda de Ouro Preto, Silmária de Governador Valadares, Rafael do Paraná, Rondônia. Então tem 2 Paranás, ó, porque tá Paraná, Rondônia aqui. Magno Araújo de Vinópolis, aqui em Minas. Poliana do Pará, Joelma de Ubá, Jaciane de Pernambuco, Paloma Cavalcante de Lagedo, também Pernambuco. Andréia, aqui eu acho que não está com a cidade. E Saúde Torres, do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos com o pessoal aí, ó, do Brasil inteiro, preocupadíssimos com o Enem, doidos para tirar a nota 1000. Eu sempre falo com vocês, a redação ela acaba sendo a maior força na nota. Por quê? Ela não tem peso relativo, a sua nota é absoluta, filho. Então, aqui, ó, por mais que a gente queira fazer continha de com quantos a gente vai ficar em matemática, quantos a gente vai ficar em português, vai depender, inclusive, do resultado do colega. Concorda comigo? Porque é peso relativo. Mas na nota de redação, não. Vai depender apenas e somente do seu, o quê? Desempenho. E eu venho passando para direito nos últimos 5 anos, basicamente me valendo da nota de redação no Enem. Claro, gente, claro que a prova de linguagens também me favorece, porque esse menino falou assim, só com a nota de redação? Não, né, gente? Primeiro que você não pode deixar de fazer nenhuma prova. Então, claro que não. Eu tiro geralmente acima de 940 na redação, tiro uma boa nota em linguagens, tipo 760, que é considerado uma boa nota, tiro em matemática. Às vezes, matemática, por exemplo, assim, em 2018 eu achei até que eu me superei, que eu fui bem pra caramba em matemática, eu tirei 715, mas já tirei, por exemplo, menos, 630, então eu vou fazendo uma equilibrada. Esse ano minha pior nota foi na área de biológicas, que é ciência da natureza, né? A prova tava um caos, na minha opinião. Ano passado tinha ido ótima nessa prova, esse ano não fui tão bem, tirei 630. Mas a nota de redação, ela como é que eu posso dizer? Equilibra isso e me dá uma média tipo 760, 770, que para a maior parte dos cursos de direito eu consigo passar. Estou considerando federais, tá? Estou considerando federais e estaduais, faculdades públicas, beleza? Para efeito de nota. E isso é muito bacana, porque a gente vê que um trabalho bem feito na redação pode te dar o resultado que você está pleiteando. Ah, eu quero passar em uma específica que a nota é 780. Então, vamos trabalhar para tirar pelo menos acima de 940 na redação e trabalhar para tirar pelo menos 760 em todas as outras. Porque você está estudando matemática, física, biologia para o Enem. Eu estou estudando essas coisas? Eu não, dou aula só de português. Então, eu estou há 20 anos sem estudar essas coisas. Mas assim, fazendo a prova do Enem, me valendo de coisas que eu aprendi em algum momento da minha vida, periófita, pteridófita, gimnosperma, média, mediana, algumas coisas eu sei, gente. E tem coisa que é recorrente no Enem. Por exemplo, assim, média e mediana e regra de 3 resolve grande parte de nota em matemática. E são questões que você não pode errar. Então, eu também já aprendi um pouco a fazer a prova. Eu não começo a fazer as cabulosas. Eu pego as de média, mediana, regra de 3, vou lá e faço. Eu já sei que aquelas vão valer mais, porque são as consideradas mais fáceis e você não pode errar as mais fáceis. É o contrário do concurso, igual da FCC. A mais difícil é que vale mais. Não é nem não. A mais fácil é que vale mais. Então, eu já separo essas questões para ter uma noção e poder fazer a minha média ficar equilibrada. Meu compromisso com vocês é fazer todo ano. Por quê? Porque eu acabo demonstrando que é possível passar, né? E no seu caso, que eu imagino que esteja se dedicando, estudando as demais matérias, e em momento algum eu estou te dizendo que é para você estudar somente o quê? Redação, para ficar bem claro, né? Eu estou te dizendo que a nota de redação é a única que depende exclusivamente de você, porque as demais, elas têm peso relativo. Então, você também fica dependendo do acerto e do erro do coleguinha para poder ter uma nota lá. E a conta é muito louca. Então, às vezes, você acerta quase a prova toda e a outra você erra 10 e fala assim, poxa, a nota é tão próxima. Então, a nota de redação não tem isso. E ela ajuda a te dar uma alavancagem. Você sai na frente de muita gente. E poucas pessoas tiram acima de 900. Pouquíssimas. A gente tem menos de 1.000 alunos em 5 milhões que tiraram acima de 900. Graças a Deus, estou dentro deles, né? Então, isso daí é muito legal. Se você pensar que é um universo pequenininho, essas pessoas vão estar dentro. Pode ter certeza. Vão estar dentro. Ou seja, elas vão passar no concurso, no curso que elas estão pleiteando. Né? Para medicina, eu sempre falo, não adianta só a nota de redação. Medicina é um curso que só a redação não salva, tá? Para medicina, você precisa de um notaço em redação,
acima de 900 com certeza. Nunca vi menino também passar em medicina com uma nota baixa em redação. E precisa de um notaço em todas as outras. Só que se você observar, nas outras, o máximo que a gente consegue tirar é 800 e poucos. Então, esse aqui é o problema do equilíbrio da redação, porque lá você tem como tirar acima de 900. Então, a redação ela pode fazer a diferença na sua prova. Isso daí é uma certeza que eu tenho. Né? E para medicina você tem que estudar um pouco mais do que para outros cursos mesmo. É bom começar um papo sincero, né? Porque o menino já fala assim, ok, a redação vai me ajudar, mas ela também na medicina não consegue te passar. Ela consegue fazer um efeito muito positivo, de você ter uma nota 800 em tudo ali e acabar tendo 820 que você precisa porque você tirou 900 na redação. Entendeu? O nosso foco aqui na turma de redação, nosso projeto é redação nota 1000. É isso que você quer. E é atrás disso que nós vamos correr, beleza? Para tirar uma redação nota 1000, existem algumas coisas que a gente vai trabalhar em sala de aula para melhorar o seu desempenho, beleza? Então, o nosso curso, o que que ele tem, tá? O nosso curso, ele tem uma parte teórica. Esse curso, com uma parte teórica, mais ou menos 6 vídeos, 1h30 cada vídeo, só para você ter uma ideia. E tem uma parte prática, que é muito legal. Essa parte prática, a gente trabalha com mais ou menos 20 vídeos, mais ou menos 1 hora cada vídeo. Então, aqui esses vídeos da parte prática ficam menores, tá? Nessa parte teórica, que é a que a gente vai fazer primeiro, obviamente, eu vou sugerir para você isso aqui, ó. A gente começa hoje com essa apresentação, beleza? Então, a gente trabalha a apresentação. Depois, a gente trabalha tópico frasal e formas de introdução. Para a gente começar o texto direitinho, né? Modelos de introdução. Tudo que a gente for fazendo, eu vou dando exemplo no quadro, vou preparando materialzinho de apoio, tudo para você ter a nota que você merece e precisa. Então, a gente vai fazer uma apresentação, tópico frasal, modelos de introdução, modelos de desenvolvimento. Modelos de coesão. Formas de coesão, na verdade. Aí aqui, principais erros, que aqui a gente já vai fazer a análise de texto e a grade de correção do Enem. Então, apresentação, isso aqui tudo é que a gente vai aprender dentro da parte teórica, tá? Tópico frasal, modelos de introdução, modelos de desenvolvimento, modelos de conclusão, formas de coesão, principais erros e grade de correção. Bom, essa parte prática são 20 vídeos. Cada vídeo a gente tem um quadro de leitura, que eu vou chamar de ficha de leitura. Então, a gente faz a ficha de leitura, são diferentes do curso de temas do Enem, tá? Então, a gente faz a ficha de leitura mais a redação modelo. Então, eu escrevo uma redação para vocês que teria a oportunidade de tirar acima de 900 no Enem. Eu já faço o Enem há 5 anos, nunca tirei abaixo de 900 na prova de redação. Então, eu acho que isso também já me dá uma certa credibilidade para te falar assim, se a gente fizer assim, dá certo. E este ano eu vou fazer o Enem novamente, tá? Eu sempre faço vestibular para direito e passo numa universidade pública, federal ou estadual. Lógico que eu não vou fazer o curso. Dessa vez, por exemplo, eu escolhi Feira de Santana, na Bahia, e escolhi Mato Grosso para ser aprovada em direito. Mas é só para mostrar para você que a nota de redação acaba tendo um peso muito grande. Então, indo bem na redação e indo mais ou menos nas demais matérias, e lógico, indo bem na prova de linguagens também, tá, gente? Indo mais ou menos nas demais matérias, eu consigo sempre manter um resultado que me garante a aprovação. Uma nota em torno de 780, 760, 750.
Então, eu vou, o somatório, tá? 900 na nota de redação, 960, 940, 1000, de modo que meu somatório fique em torno de 780. A nota de redação, ela tem esse potencial de subir muito a sua avaliação geral, tá? Então, vamos para essa parte aqui, que eu vou te apresentar tudo da nossa oficina, como que você vai selecionar os temas, tudo direitinho. E aí, na sequência, a gente vai seguir mais ou menos essa ordem. Essa formas de coesão eu costumo dar antes do desenvolvimento para você aprender a ligar os parágrafos, tá? Então, embora eu tenha colocado aqui nessa sequência, eu costumo subir um pouquinho formas de coesão para a gente trabalhar melhor, que é uma, vamos dizer assim, uma parte importante, tá? Então, nessa parte prática, a gente sempre preenche essa ficha de leitura e faz a redação com você em sala. E a gente faz tudo no tempo que você deveria gastar lá no Enem. Ou seja, mais ou menos 1 hora. E eu falo que é para a gente fazer em sala juntos, igual a gente está com um aluno presencial aqui, faz juntos. Por quê? Porque mostra que é a mesma dificuldade que você vai ter no dia da prova. É menino levantando para ir ao banheiro, me desconcentra. É o outro falando não sei o quê. Então, ou seja, é o mesmo problema do dia da prova. É a situação que você deva vivenciar no dia da prova, tá?